Você está prestes a ouvir o Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora! E aí, seus procrastinões? Pachequinho na área para mais um episódio deste podcast. Nessa semana, o episódio de número 64. E como vocês viram aí, na semana passada eu fiz um episódio um pouco diferente, mas voltado lá para a primeira temporada. Agora nós estamos aqui na terceira temporada e vocês têm visto que eu estou recebendo pessoas incríveis aqui toda semana. E nessa semana não vai ser diferente. Como eu avisei no último programa, eu vou intercalar agora entre essas entrevistas e entre os programas mais lá no formato daquela primeira temporada, mas nessa semana estou de volta aqui com uma pessoa fora de série. Já conversei com a irmã dele aqui e já vou jogar a bola para ele. Fala seu nome para nós aí, meu querido, e o que é que você costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem você é. Olá, tudo bem, Pachequinho? É uma honra estar aqui participando do seu programa e eu adoro o nome do seu programa porque eu acho que eu sou um procrastinador, no pior sentido do termo. Porque às vezes a gente procrastina muita coisa. Inclusive, recentemente eu conversei com um periódico lá de Piracicaba, que é a terra que eu nasci, eu sou piracicabano, né? E aí ele perguntou lá qual é o seu maior defeito. E eu coloquei lá, procrastinar. E aí logo depois pintou o convite para participar do seu programa. Então, estou muito honrado e parabéns pelo seu trabalho. Meu nome é Roberto Mann, é meu nome de batismo, né? Roberto Saliete Mann, mas sou conhecido aí artisticamente como Roberto Seresteiro, justamente pelo meu estilo musical. Eu acabei ganhando esse apelido de seresteiro por cantar serestas. Seresta é a música brasileira mais tradicional, romântica. Eu costumo dizer que é a música que provavelmente o seu bisavô cantava para sua bisavó para cortejá-la, né? Então, quando ele ficava apaixonado, quando os nossos bisavós e até avós, alguns, depende da geração, né? Mas o avô cantava para a avó, o bisavô para a bisavó, era uma declaração amorosa e poética em forma de música. E essa é a seresta. Então eu sou o Roberto Seresteiro, canto essas coisas antigas brasileiras. Cara, como que um cara novo como você acabou na seresta? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Muito obrigado. Já fui mais jovem, mas eu comecei devido a influências familiares. Eu acho que, inclusive, a música brasileira, inclusive essa música de seresta, ela diz muito da influência familiar, né? É uma música que remete, eu acho, aos laços paternos, maternos, aos laços familiares. Inclusive, é uma música que passa de geração para geração. E eu tive influência musical a partir do meu pai, Carlos Mann, que é um grande apreciador de música brasileira, música em geral, né? E depois eu conheci a discografia do meu avô. Discografia eu falo, mas na verdade era coleção de discos, né? Meu avô tinha muitos discos de vinil, meu pai também tinha, e o meu avô tinha muito mais discos de vinil. Só que os discos do meu avô, eles tinham uma característica, eles eram muito voltados a um estilo musical, a música brasileira da década de 30, 40, 50 e até de 20 também, do início da primeira metade aí do século 20. E eu tinha mais ou menos 15 anos, por aí, acho que até um pouco menos, quando eu conheci os discos do meu avô. Primeiro conheci os discos do meu pai, que era aquela MPB dos anos 70, 80, que eu gosto muito também. Mas quando eu conheci os discos do meu avô, que já era uma MPB muito mais antiga, e de artistas que eu já não ouvia falar, isso na década de 90.
ninguém mais falava de Francisco Alves, de Silvio Caldas, de Orlando Silva. E aí eu achei aquilo muito curioso, muito exótico e interessante. Comecei a ouvir esses discos sem qualquer preconceito. E aí me apaixonei pelo repertório desses grandes artistas brasileiros e acabei, de tanto ouvir, eu acabei conhecendo os cantores do interior, lá de Piracicaba, que cantavam essas coisas ainda na noite. Então, através do meu avô também, a gente começou a frequentar um evento que tinha lá em Piracicaba, no Largo dos Pescadores, que é um lugar muito bonito, inclusive, na beira do rio de Piracicaba, o lendário rio de Piracicaba, e tinha uns senhores, que se apresentavam lá. Isso no início dos anos 2000, 2001, 2002. E aí eu conhecia todo o repertório que eles cantavam. E aquilo foi uma espécie de encontro de almas entre eu e eles, né? Aqueles senhores que cantavam, alguns já até partiram, não estão mais conosco, alguns continuam se apresentando, outros estão em casa, não se aposentaram da carreira artística e tal. Mas eles já eram senhores na época, mas cantavam, tocavam, cantavam. E aí eu achei aquilo o máximo, porque eu achei que esse estilo musical só sobrevivia nos discos do meu avô e tal. Ninguém mais ouvia essas músicas, nem cantava. De repente eu vi os senhores cantando. E aí eu, meu avô e outras pessoas que frequentavam esses eventos aí em Piracicaba, que se chamava inclusive Noite da Seresta, era uma vez por mês. E o pessoal conhecia as letras das músicas, né? E aí a amizade acabou surgindo de uma forma natural. O meu avô também, ele tinha amizade com alguns desses cantores lá de Piracicaba, né? E que, aliás, alguns são muito lendários, como Pedro Alexandrino, que foi um grande seresteiro de Piracicaba, o Antônio Carlos Fioravante, que eu considero meu padrinho de seresta, que eu conheci através do meu avô também. E aí esses grandes cantores acabaram me levando a conhecer o repertório com mais, digamos assim, profundidade e também saber que eles cantavam aquilo. E aí eu aprendi a cantar, aprendi a ouvir o violão, a ouvir os instrumentos, a conhecer essa cultura aí que a gente chama carinhosamente no Brasil todo hoje de seresta, que são essas músicas brasileiras do final do século XIX, começo do XX, e que tem um caráter poético, romântico muito grande. E foi assim, as coisas aconteceram dessa forma. Influência paterna, depois do meu avô, e depois conheci os senhores que cantavam. E aí eu passei a ser no início uma atração, porque na época eu tinha 19 anos, quando eu comecei a cantar. Ouvia antes, né? Mas quando eu comecei a cantar, eu tinha 19. Então aí os senhores achavam o máximo, né? Porque para eles sempre tinha um viés de continuidade. Aquilo que eles estavam cantando, de repente tinha um jovem cantando também, né? E depois surgiram outros também ali no interior, tocando também, porque coincidentemente, no início dos anos 2000, começou um interesse muito grande dos jovens pelo choro. E eu acho que aí também que é uma coisa que hoje está muito presente. Tem muita gente jovem tocando choro, que também era considerado uma música da velha guarda, né? Mas as serestas são poucos, porque para cantar seresta tem que decorar as letras e tem que ter aquele envolvimento emocional, poético. Mas para mim é um privilégio cantar esse repertório atualmente aí, nos anos de 2021, uma coisa que tem a ver tanto com a nossa tradição brasileira. A seresta, ela enquadra como música folclórica também, né? Eu acho que a seresta, ela flerta, ela conversa, né, com essa música folclórica brasileira, até porque muitos grandes cantores de seresta gravaram música folclórica, né? E tem um repertório de música folclórica que se encaixa na seresta, mas a diferença da música folclórica e da seresta é que geralmente a seresta tem compositores
conhecidos, né? Então ela foi feita por autores que às vezes são até renomados na história da música brasileira. Outros são um pouco desconhecidos e tal, mas tem o autor. E geralmente a música folclórica ela é de autor indefinido. Mas, como você disse aí, é relacionado. Tem muita música de seresta que são de domínio público, ou músicas folclóricas que a gente não sabe o autor. Então ela conversa, até porque o registro, isso é interessante até falar, historicamente, né? O registro de canções no século XIX, começo do XX, era muito mais precário do que hoje. Então, às vezes, havia uma composição que era feita, e o pessoal saía cantando, registrava em partitura e saía cantando nas serenatas, né? Que era aquele ato de cantar à noite em homenagem a uma pessoa amada, né? E gravava, às vezes, em disco e tal, mas não registrava o nome do autor. Até porque também o direito autoral no Brasil é uma coisa que é um produto do século XX, né? E que demora para acontecer e demora para ter resultado financeiro também. Então, às vezes, não havia nem interesse do autor de ser conhecido como autor, eu nem ligava para ele, fazia música e aquilo ia espalhando, né? A informação ia passando e ninguém sabia mais quem tinha composto. Eu acho que a partir de certo momento do século XX que isso começa a se tornar, com as gravadoras e tal, isso começa a se tornar mais importante você registrar o seu nome. Mas a canção folclórica, ela existe muito, até por essa precariedade de registros, que era uma realidade no Brasil, bem ali do século XIX, começo do XX, havia muita música que não era registrada. O seresteiro hoje, ele é resistência cultural no Brasil? Eu acho que sim, muito, porque tem muita gente que não sabe o que é o nosso gênero, não sabe o que é seresta, não sabe o que a gente canta, confunde com outras coisas, né? Não sabe o que é um seresteiro. Aliás, eu sou campeão de nomes que o pessoal... eu vou fazer eventos, vou fazer programa de TV, vou fazer programa de rádio e tal, às vezes até shows, e o pessoal... eu sou campeão de gente que pergunta como escreve. Às vezes, recentemente, um artista que até é conhecido, eu estava conversando com ele, ele foi escrever lá, anotar meu nome, e ele falou, é com C, né? Seresteiro é com C. Então já acontece muito isso, e às vezes o pessoal fala, Roberto, me chama de Roberto Forasteiro, me chamaram assim na televisão. Uma vez eu fui num evento lá no interior de São Paulo, em Limeira, o cara começou a me chamar de Roberto Fazendeiro. Então eu sou campeão desses nomes, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento do que é a música de seresta, do que é um seresteiro. Eu acho até por causa dessa, digamos assim, dessa falta desse gênero, de uma coisa que está meio tão rara, tão esquecida e tal, que eu ganhei esse apelido de Roberto Seresteiro, porque as pessoas acham, nossa, um seresteiro, né? Então acabou sendo uma característica que eu acho que até surgiu por essa escassez de seresteiros. Então eu acho que é uma resistência cultural muito grande e, lamentavelmente, até entre produtores e programadores. O pessoal que às vezes produz eventos, produz shows, programa coisas em lugares importantes, não sabe o que é seresta, não sabe o que é seresteiro, e acho que até isso faz com que a gente tenha menos trabalho, porque tem muita gente que acha que a música brasileira começa com a Jovem Guarda, ou com a Bossa Nova, né? Ou com as marchinhas de carnaval. Então, eu acho que é, sim, uma resistência cultural, porque a gente está cantando um gênero que é muito esquecido entre os produtores e programadores, e até entre os músicos, artistas. Mas é uma coisa que eu digo que é um alento para nós, para a gente continuar. É um gênero que não é esquecido por muita gente do público. Tem muito público que ama
o que a gente canta, o repertório, tem um público maravilhoso que gosta muito, mas às vezes o problema é chegar até esse público. Então eu considero que é uma resistência cultural, sim. Cara, acho que até os mais novos nunca tiveram a oportunidade de ter contato sequer com essa parte que você falou, do desenvolvimento da música ali a partir da Bossa Nova, a partir da Jovem Guarda. Eu me interessei muito de conversar com você, porque a sua irmã falou que seria interessante conversar com você, e quando ela citou a Seresta, eu assustei, assim, porque eu ouvi falar de Seresta, deve ter uns 5 ou 6 anos, eu produzi alguns eventos aqui em Viçosa, e eu tinha uma banda, na época a gente tocava pop rock, fazia tributos a Charlie Brown, Rapa, eu era baixista nessa época. E um dos caras que produzia eventos, pois é, um dos caras que produzia eventos com a gente, o pai dele um dia me tirou de canto assim e falou assim: Pacheco, eu tô com uma ideia, cara, só que tá meio difícil do pessoal aqui me dar atenção e tal, só tô querendo produzir uma noite de seresta e tem um monte de amigo meu que é doido pra gente fazer essa noite de seresta, mas ninguém me dá bola, o pessoal não me dá muita confiança, e aí eu fiquei com isso na cabeça. E é interessante de conversar com você, porque esclarece, até por isso que eu te perguntei a questão da música folclórica, porque eu não tinha, hoje mais cedo eu fui até ouvir algumas coisas, e eu não tinha essa noção do que de fato se enquadrava como seresta, né? Ainda existe público para isso? Você acha que é possível também conquistar um público novo para a seresta, ou esse público está encurtando à medida que as pessoas que foram criadas num momento histórico onde isso era mais mostrado ao público, onde isso era mais cultural, né, por assim dizer, era mais fácil de você ter acesso a esse tipo de música, acaba que o envelhecimento desse público diminui também o público que vocês têm para atingir hoje? É uma pergunta difícil, mas eu acredito que existe um público, sim. Na verdade, o nosso público, o público que eu canto, é mais velha guarda. É um público de 50, 60, 70, 80, 90, até 100 anos, que às vezes a gente faz eventos e tem um pessoal centenário. Já aconteceu muito isso. E eu acho que esse é o público que você chega direto ao coração das pessoas, né? Porque geralmente é um público que teve contato com esse repertório ou diretamente, quer dizer, ou às vezes a pessoa tem sei lá, 70, 80 anos e ouve esses discos, conhece os artistas e tal, e aí, à medida que vai baixando a idade das pessoas, né? As pessoas vão ficando mais jovens, ela já tem uma memória afetiva muito grande por esse repertório. Então, às vezes, meu avô cantava, meu tio, meu pai. Então, às vezes eu já fiz muitos eventos assim, que tinha um pessoal de mais ou menos 50 anos, e aí eu comecei a cantar essas músicas, 50, 40, mais ou menos, comecei a cantar essas músicas nesses eventos, e as pessoas se emocionavam porque lembravam da tia, da avó, da mãe, do pai, que cantava essas coisas e cultuava esse repertório. Então, eu acho que tem um público bem grande aí, eu acho que de 40, 50 para cima, e os jovens já é uma coisa mais nichada. Aí já acredito que é um nicho, porque já é um público que busca um repertório mais de MPB tradicional, então, que de repente ouve os artistas já dos anos 70, 60, e de repente ouve esse repertório e se identifica, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, porque eu já ouvia, na minha adolescência, eu ouvia o repertório dos anos 60, 70, 80, que era MPB, que a gente tem aí mais pós-bossa nova. E aí, através desse repertório, eu cheguei à seresta, porque ela tem linguagens que se conectam, né? Mas eu acredito que hoje, para o jovem, seja uma coisa mais nichada, que é aquele público um pouco mais, que a gente pode chamar um público mais cult, mais cultural e tal, né? Que tem um interesse pela música brasileira e quer descobrir, quer ouvir. Mas existe, é um público que existe. Porque a gente faz lives aí, até na pandemia foi surpreendente, porque eu comecei a fazer live que eu nunca tinha feito live, né? Eu fazia sempre show presencial. Mas a gente vê que de repente aparece um pessoal de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, às vezes até
mais jovem que isso, e que são, às vezes, colecionadores, são admiradores de certos artistas, de certas composições, e nos surpreendem. Mas eu acredito que para o jovem é um gênero mais nichado. Porém, eu lembro muito bem que outro dia eu estava até conversando com uma moça que frequentava esses eventos na Noite Seresta em Piracicaba. E ela hoje tem 30 e poucos anos, né? E ela me lembrou uma coisa curiosa, que eu quase tinha esquecido disso. Que quando a gente fazia a Noite Seresta em Piracicaba e lotava, começou a virar uma coisa também cult até para os jovens. Então, como era numa praça do lado de um rio, iam as famílias, iam os senhores, as senhoras que gostavam daquilo, mas ia também o neto, o sobrinho, e às vezes começou até a rolar uma azaração ali, né? Porque começou aí o pessoal universitários que achavam aquilo bem cultural, bem excêntrico, né? Então eu acho que uma coisa que é muito importante, que é a exposição gera visualização. Então se você coloca numa praça do interior de São Paulo, ou até de São Paulo, esse tipo de música começa a reverberar, né? As pessoas começam a ouvir e não ter aquele estranhamento que às vezes elas teriam por não conhecer o gênero. Eu mesmo fiz, em 2019, a virada cultural em São Paulo. Já fiz várias vezes, né? Mas em 2019 foi curioso, porque geralmente eu fazia virada cultural em alguns lugares fechados, que existe essa programação muito extensa, né? Mas a última que eu fiz em 2019, 2020 já não teve presencial, né? Em 2019 eu fiz na sacada de um prédio no centro de São Paulo. Eu falei, meu Deus, né? Como que vai ser isso, né? E aí, quando eu comecei a cantar ali na sacada do prédio, bem no centro mesmo, ali no centro de São Paulo, perto da Estação da Luz, centrão mesmo. E aí eu comecei a cantar e no início tinha 20, 30 pessoas que eram amigos e público meu que foi assistir. Que se aventuraram ali, era um domingo, 6 da tarde, mais ou menos. E, de repente, começou a formar uma multidão de pessoas que passavam ali e falavam, nossa, que som exótico, né? Coisa mais tradicional, meio raiz, né? E, de repente, você tinha ali mais de 1.000 pessoas que juntaram e começaram a assistir aquilo, e era eu e um violonista cantando pérolas da seresta brasileira e tal. E o pessoal juntou e ficou assistindo. Aquilo foi surpreendente para mim. E tinha gente de tudo que é idade, classe social, um público muito diversificado, né? Em todos os níveis. Então eu acho que é isso. Eu acho que quando você joga música numa praça, num lugar assim onde você vai gerar visualizações diversas, né? Eu acho que ela acaba acontecendo. Então, eu tenho experiência de fazer isso em várias cidades do interior de São Paulo e mesmo da capital, que, de repente, a gente chega numa praça, num lugar onde tem um monte de gente, ou pessoas circulando, de repente, cantar num parque de grande circulação em Campinas, ou qualquer cidade aí, às vezes de Minas, que eu já fui também, e, de repente, você começa a cantar e começa a juntar gente. E aí a gente percebe que nós percebemos artistas que o que falta mesmo é uma vitrine, né? Ter um lugar para você expor o seu trabalho para que as pessoas conheçam e cheguem. Se elas vão gostar ou não, pode ser que tem muita gente que ouve e sai. Nossa, que é isso, né? Que coisa mais demodê, sei lá, né? Mas tem muita gente que acaba se interessando e achando aquilo interessante. Então, eu acho que visualização gera... exposição gera visualização, né? Eu acho que a gente precisa mesmo de ter mais espaço para trabalhar, para mostrar esse repertório, essa música que eu acho que diz muito ao coração dos brasileiros, né? A seresta ela tem muito a ver com a tradição musical do Brasil. Então, em algum momento a pessoa vai acabar se identificando com aquilo, mesmo que não seja o gênero que ela ama, mas ela vai acabar se identificando de alguma forma.
Então eu acho que é isso, que a gente precisava mais ter lugar para trabalhar, para trazer um público, expandir um público maior, mas eu acredito que exista público para isso mesmo, para isso sim. O que a gente precisa é ter mais espaço para trabalhar. Confira os links na descrição deste episódio. Livros de desenvolvimento pessoal com descontos incríveis e exclusivos para nossos ouvintes. Cara, isso é muito doido porque eu acredito que esse seja um tipo de música que ele precisa de um espaço físico para ser tocado e assim atrair as pessoas para ele, porque talvez a internet não seja o melhor lugar para você criar uma dissipação grande. Porque, querendo ou não, hoje a gente está muito refém dos algoritmos que vão selecionar exatamente o tipo de música que você já escuta e criar ali a sua bolha, e dentro dessa bolha você vai só consumir conteúdo relacionado com a bolha, né? E pro jovem que tem um ouvido que talvez não seja tão treinado para ouvir isso, se a gente for levar em consideração as músicas que tocam hoje em dia, elas não têm uma complexidade harmônica tão grande quanto eram as músicas de antigamente. Isso vem decaindo Sim. há muito tempo. E eu queria saber de você, já voltando mais agora para essa parte, que é uma coisa que eu tive muita curiosidade de conversar com você quando a sua irmã falou de você lá no princípio, lá na minha conversa com ela, que é: você acha que a música piorou nos últimos anos? Eu não ouvi a pergunta que cortou a internet. Você acha que a música piorou nos últimos anos? Eu acho que piorou muito a música que a gente chama de mainstream, né? Que seria a música mais famosa, mais consumida, os mais tocados ou mais vendidos, né? Eu acho que o mainstream piorou muito. Eu acho que piorou muito. A gente vê uma decadência aí em termos de letras e melodias e harmonias, como você disse. Tudo acho que empobreceu e infelizmente também foi para um lado de massificação, né? Que era uma coisa que até meu avô já falava, que é assim, vamos fazer um negócio bem catchy, né? Que pegue, que venda rápido. E então é uma preguiça muito grande. Eu acho que as letras estão muito preguiçosas, as melodias preguiçosas, as muito letras iguais econômicas, também, né? Então você tem uma diminuição muito da complexidade musical, harmônica, melódica, as letras empobrecidas. E eu já vi 500 correntes que mandam para mim comparando assim, né? Uma letra do início do século XX e depois comparando com uma letra que se faz hoje e que faz sucesso aí no mainstream, digamos assim. Mas eu acho que isso tem duas explicações no meu modo de ver, assim, na minha opinião. Primeiro, eu acho que a educação, que é muito falha no Brasil, né, que é um problema muito complexo, né, que como a gente vai resolver é um negócio de se pensar. Mas eu acho que como a educação é um problema, é uma questão muito grande no Brasil, né, nós estamos vivendo um momento que já vem de décadas aí, de uma educação muito falha, problemática, com vários problemas, e aí isso gera uma baixa intelectualidade e eu acho que pessoas que têm um ouvido preguiçoso, né, de buscar entender palavras e rimas e música, né? Eu lembro que até isso é uma constatação triste, que eu lembro que nos anos 90 a gente tinha ainda o ensino de música nas escolas, né? E eu lembro que em 97 eu tinha o ensino de música ainda, e aí em 98, quando eu estava na 8ª série, eu acho que já não deixou de ser obrigatório o ensino de música. Aí a nossa professora de música, ela já na 8ª série, ela já não tinha mais o trabalho, então ela já não tínhamos aula de música. E aí o que veio depois desse período aí, de 98 para frente?
uma decadência musical também, né? Porque você não tem ensino de música nas escolas. O próprio Heitor Villa-Lobos, o famosíssimo, falava isso, né? Que se não houver o ensino de música nas escolas, nós vamos ter uma decadência musical. Ele falava isso. Então, e foi o que aconteceu. Então, eu acho que um problema seria a educação. O outro problema que eu identifico é o que você falou aí, dessa questão de bolha, de visualizações, de um direcionamento das redes sociais, que acaba fazendo com que você sempre ouça, veja e escute e leia mais do mesmo, né? Acaba direcionando o seu gosto para um lado. E isso é um problema muito sério, porque também nos limita como artista. E eu vejo que isso tem trazido um problema muito sério para a gente divulgar o nosso trabalho. Porque até vou falar uma coisa que eu sempre comento, que para mim é um exemplo muito grande disso aí. Em 2017, exatamente no ano de 2017, eu gravei alguns vídeos profissionais, né, com um conjunto muito bacana do interior de São Paulo, que é o Água de Vintém, que inclusive eu recomendo, é um grupo de choro formidável. E a gente juntou no estúdio e gravamos 2 músicas. E aí lançamos esse material em vídeo em 2017, e aí a gente colocou um dinheirinho para esse material se expandir aí através de plataformas digitais, né? Então a gente colocou um dinheirinho ali para gerar visualização. E aí o que aconteceu? Durante esse pequeno investimento foi, se não me engano, R$100, uma coisa assim, que hoje seria simbólica, né? Gerou na época, através de uma plataforma digital muito conhecida, gerou mais de 50 mil visualizações cada vídeo, na época. E aí, recentemente, nessas mesmas plataformas, a gente jogou esses vídeos, e aí não chegou a 1.000 visualizações, 600. Então a gente vê que, peraí, o que está faltando aí é grana, né? Porque a gente vê que quando você coloca um dinheiro para impulsionar uma publicação, ela é muito vista. E se você joga um material igual, o mesmo vídeo, numa plataforma e não impulsiona, você tem um baixo número de visualizações. Então, a gente vê que o que está acontecendo quem tem mais dinheiro para investir acaba ganhando. É o que eu falei, né? A visualização, a exposição gera visualização. E como você consegue uma exposição maior? Colocando grana no negócio. Então, acaba sendo uma lógica mercadológica muito grande, né? Porque a gente imagina aí que uma pessoa, um artista, sei lá, e não vou nem falar de gênero, qualquer gênero, e o cara coloca R$100 mil para divulgar o vídeo dele, ele vai ser visto pra caramba, né? Ele vai ter uma visualização, ele vai ter um retorno disso maravilhoso. Só que quem que tem um dinheiro alto para investir no seu vídeo? Até porque a maioria dos artistas que eu conheço de seresta, de choro ou de samba antigo, que são amigos que trabalham na área, tem pouco capital para investir. E o cara faz shows e tal, e é uma lógica terrível, porque você faz o seu trabalho para conseguir sobreviver, pagar suas contas e dar conta da sua vida e tal. E aí como que você vai tirar de algum lugar para investir, para ter um retorno que pode ser um retorno de visualizações, que, por exemplo, quando a gente colocou aqueles R$100 lá que eu tô falando, que gerou 50 mil visualizações na época, foi um retorno de visualizações, mas não foi um retorno financeiro. Esses R$100 foram para você ser visto apenas. Mas eu imagino que se você coloca um valor muito alto, você é tão visualizado que você acaba conseguindo novos trabalhos, chamando a atenção de produtores, chamando a atenção de gente que faz cultura, que faz música, né? Então, mas eu acho que é isso, é uma lógica assim, quem tem mais grana acaba sendo mais visto.
E é um problema isso, né? Porque os artistas independentes, e não estou falando só de Seresta, não, estou falando de artistas que fazem um conteúdo legal, musical, e que jogam esse trabalho nas redes, e esse trabalho é pouco visualizado, pouco ouvido. E aí a gente chega aí, que é uma questão que eu ouço aí o pessoal debater isso na internet o tempo todo. Mas outro dia vi até um famoso colunista comentando isso. Mas hoje em dia tem campo para tudo. Se você quiser, você quiser ouvir uma música diferente, você abre o seu Spotify, ou o seu YouTube, ou o seu Facebook, e você vai encontrar música de todos os tipos e tal. Mas como chegar nessas pessoas? Pois é. Como chegar nesse público potencial? A resposta é colocando grana. Mas quem tem grana para colocar? Então é uma sinuca aí, muito complicada, né? Porque às vezes a gente produz um material que modéstia à parte, fica muito legal. Música boa, gravação boa, tudo, melodia legal e tal. E você não é ouvido, porque você não... quase todas as plataformas digitais e sociais hoje em dia, elas precisam de um patrocínio para que aquilo circule com mais força, né? Então, acaba sendo um problema muito sério. E ficou mais caro. Isso que você falou é uma grande verdade. Ficou muito mais caro o preço por esse tráfego pago. E não é que não existe o tráfego orgânico na internet, é que a gente entrou num momento de uso tão exacerbado de redes sociais, especialmente no Brasil. Sim. O Brasil é top 1 no mundo aí de uso de redes sociais, que as pessoas meio que ficam presas aos algoritmos, porque o que é que trabalha com o algoritmo na internet? Basicamente tudo. Mas ainda assim tem certos ambientes da internet onde você consegue que o seu conteúdo seja um pouco mais bem entregue para as pessoas. Mas como a maioria das pessoas estão no Instagram, no Facebook, ou no Twitter, ou estão no YouTube, acaba que quem tem dinheiro de fato domina isso daí. E é muito louco, cara. Eu vi uma pesquisa que fizeram, não sei se foi recentemente, eu vi recentemente, mas é uma pesquisa que demonstra que nos últimos 20 anos houve uma queda vertiginosa, assim, absurda, da quantidade de acordes nas músicas mais tocadas, nas músicas entre as 100 músicas mais tocadas no Brasil. E chegando aos músicas terem no máximo 2 acordes hoje em dia. E eu vejo isso muito como uma jogada da indústria fonográfica para criar um padrão musical que seja mais fácil de replicar em massa, e aí eles replicam isso em massa, colocam um dinheiro massivo em cima e isso bomba. E se bomba 1, bomba 2, bomba 3, bomba 4, é mais fácil que os outros 15 que já estão lá na gaveta possam bombar também, né? E acaba que são músicas que, como elas têm uma qualidade harmônica muito menor, elas influenciam e elas valorizam cada vez mais o ritmo. O ritmo está cada vez acima da harmonia, acima da melodia. E se você for pegar aí, a história da música era totalmente o contrário lá no começo. Você pega artistas como o Bach, por exemplo. O Bach, ele tem uma complexidade harmônica que eu não consigo identificar tudo que tem nas músicas deles. Tem que ter um ouvido muito treinado e tem que ter um repertório muito grande para você realmente... Não estou dizendo que você não vai ter a experiência de ouvir Bach e de ter aquela emoção de ouvir as músicas dele, principalmente porque o intuito dele era muito bonito, era de aproximar o ser humano a Deus através das músicas dele. Ele queria realmente aproximar o ser humano da perfeição de Deus através da música. E hoje você tem o completo oposto disso. A gente está valorizando o lado menos racional, menos emocional e mais carnal do ser humano. Eu queria saber a sua opinião justamente sobre isso. O que você acha que acontece quando as músicas começam a valorizar mais o ritmo do que os outros elementos da música? Inclusive esse comentário que você fez, eu queria até complementar uma coisa que à vontade. Dizer que é uma coisa que a gente sempre conversa entre amigos e músicos e gente que trabalha com isso, que é assim, quando a internet surgiu, ela também parece que ia acabar com o monopólio das gravadoras, né? Que os artistas independentes menores criaram essa esperança
uma certa ilusão de falar, não, agora eu consigo divulgar meu trabalho e a indústria cultural que a gente falava, ou as multinacionais gravadoras, né, poderosas, vão perder o espaço. E no início isso aconteceu, né, de você ter uma queda de venda de discos e CDs e a música digital. Aí você criava um perfil em certas redes sociais que lá, tô falando lá do início dos anos 2000, né? Que aí você conseguia divulgar seu trabalho e diretamente, não precisava desse monopólio que a gente falava das gravadoras. Então, a música independente parece que ia ser, de certa forma, mais contemplada. Mas aí parece que depois aconteceu o que você acabou de falar aí, o mercado foi se adaptando e hoje ele foi se adaptando às novas realidades, né? A internet, e trouxe de volta o poder de poucos artistas e poucos selos, né? Que a gente fala, poucas distribuidoras que lançam um material e já impulsionam com muita grana, que foi o que a gente comentou. Mas, quer dizer, todo esse ideal de que não, agora a internet todo mundo aparece, não sei o que, ele foi desmoronando nos últimos anos por causa desse afunilamento que você explicou aí, essas bolhas e algoritmos que foram, né, deixando que os artistas independentes falassem, independentes ou menores ou com menos capital, esses artistas falassem cada vez para um público menor, né? Então, essa lógica, infelizmente, ela existe e é lamentável. Como a gente vai furar isso ou resolver esse problema, não sei. É o grande X da questão. Sobre essa questão do ritmo, eu concordo com você, porque realmente é um diagnóstico, né? Um empobrecimento de letras, de melodia, de harmonia, que gera um ouvido preguiçoso, um público que já não se conecta mais com algo diferenciado, né? Acha aquilo muito antigo, ultrapassado, e eu acho que infelizmente, é uma decadência cultural que infelizmente encontra ecos na sociedade, né? Nós estamos, infelizmente, vivendo um período de decadência cultural. Então, eu acho que as pessoas cada vez leem menos, ouvem menos coisas e sei lá. Infelizmente, a gente vai chegando num momento em que a música é feita, a música mainstream, que a gente fala, tá? Porque tem muita gente fazendo música boa ainda, mas a música mainstream, ela acaba visando uma intelectualização cada vez menor, né? Visando um baixo nível cultural, um baixo nível intelectual, e é o que você disse aí. Eu concordo com essa colocação de que a batida hoje ela é muito mais importante do que os outros elementos musicais, né? Então o tum, 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 né? Que nada contra, eu acho que existe espaço para todos os gêneros, mas eu acho que até as músicas que eram tocadas, digamos assim, nas boates e discotecas e casas noturnas e baladas, que a gente fala hoje, elas eram as dos anos 80 e 90. Você vai pegando de décadas atrás, elas eram mais ricas em harmonia, em melodia, até em letras. Então, às vezes, você ia se divertir nos anos 90 ou começo dos anos 2000 e você ouvia coisas boas na noite. Acho que até o trabalho dos artistas mainstream que tocavam em casas noturnas era um som melhor, em termos de riqueza musical, de letra, de melodia. E hoje a gente vai descendo. Eu, quando às vezes vou para uma casa noturna, balada, assim, eu fico surpreso como toca porcaria. Assim, não é possível que a vida noturna ficou tão ruim
sonoramente falando, né? Meu Deus, como o povo sai para ficar a noite toda ouvindo e ouvindo coisas ruins, né? E aí eu acabo procurando com os meus amigos, assim, aquela balada ou aquela festa que seja mais saudosista, que fala, flashbacks e tal, né? Esses temas assim, não, vamos nessa balada que toca coisas antigas. Quer dizer, você busca um saudosismo, porque é difícil hoje você sair à noite e ouvir a noite inteira o que está sendo produzido pelo mainstream. É muito triste a gente ver que a molecada, a juventude hoje está ouvindo coisas tão ruins e se divertindo com aquilo, né? E realmente, eu acho que o ritmo hoje está prevalecendo sobre melodia e letra, né? E aí você perde uma certa harmonia, porque música é tudo, né? Não é só o ritmo, a melodia, a harmonia e letras bonitas e tal. Então é uma decadência que, infelizmente, estamos vivendo. E aí eu não sei, essas baladas, por exemplo, saudosistas, são uma espécie de resistência, né? Agora, como fazer, né? A gente vai ficar sempre sendo saudosista, né? Indo para os lugares onde, não, vamos nesse lugar que toca música dos anos 90, toca música dos anos 2000, né? Eu não sei como que vai ser resolvido isso. Cara, eu tava conversando com os amigos esses dias e a gente tava falando sobre como, pelo menos pra nós, no nosso grupo, que trabalhamos com a internet, tem programador, tem designer, tem gente que trabalha com dropshipping, que é venda de produtos diretamente em e-commerce na internet. Então é gente que é do meio da internet e a gente tá muito acostumado com a internet de uma forma um pouco mais aprofundada. E a gente acaba esquecendo que a grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento e acaba consumindo o que tá na superfície da internet. E o que está na superfície é justamente o que os algoritmos estão mostrando para elas, né? Você acha que, nesse sentido, a música tem a capacidade de ser uma ferramenta de alienação? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que já aconteceu muito na história da música mundial e da música brasileira, de a tentar alienação através da produção cultural e musical. Isso aconteceu muito e eu acho que continua existindo. Eu tava até lembrando aqui, enquanto você falava de playlists do Spotify, né? Você assina o plano lá e ele já vem com aquelas playlists bombadas. E a playlist é bombada por quem, né? Como que você vai achar uma playlist que seja um pouco mais independente ou traga coisas diferentes? E às vezes então, os artistas independentes que estão lá são artistas independentes bombados. Nas playlists bombadas? Não, às vezes você até encontra alguns artistas que são artistas independentes nessas playlists ou na margem ali do mainstream, mas são artistas independentes que bombaram. Ou bombados dentro do meio independente que acabam subindo pro nível acima ali, né? Esse processo até que é legal, mas eu acho mais raro. Eu acho que essas playlists bombadas, elas já estão meio que direcionadas a uma certa panela de um mainstream, e essas playlists chegam para todo mundo. Aí o cara vai, quero ouvir tal gênero, e aí já aparece a playlist meio que direcionando ele para ouvir só aquilo. É complicado mesmo, né? Mas eu acho assim, eu acho que a música, sim, ela pode alienar, sim, e eu acho que é o que está acontecendo muito em termos musicais hoje em dia, de nós termos aí um pessoal um público que acaba ouvindo uma música que infelizmente é de baixa qualidade de letra, de melodia, de ritmo, e acaba ficando alienado mesmo, porque é o que você falou várias vezes aí, a bolha acaba te impedindo de buscar outras coisas, né?
ou que cheguem outras coisas a você. Então, eu acho lamentável esse cenário, mas a gente tá fazendo nosso trabalho. Agora, a gente precisa de mais espaço para trabalhar, isso é inegável. Cara, seria a música fundamental na formação da comunicação humana? Sim, eu acredito que a música é uma forma de se comunicar, de se expressar. É a arte que fala diretamente ao sentimento, atinge o coração, fala com a memória, dialoga com a memória, com todos os nossos sentidos. E quando eu como cantor já tive experiências surreais, assim, de cantar para pessoas e ter reações belíssimas de compaixão, de sentimento, de emocionar as pessoas. Então, eu acho que é uma missão muito bonita ser artista, cantar. Eu acho que ela é um instrumento belíssimo, a música, né? E eu acho que as pessoas que gostam de música, elas trazem essa leveza, esse romantismo, esse sentimento, essa amizade que também se constrói através de laços musicais. Então, eu acho que é uma missão muito bonita, muito importante e que nos enobrece muito fazer esse trabalho, né? Eu me considero uma pessoa muito feliz porque eu faço o que eu gosto. E fazer música para mim, cantar. Se eu cheguei até uma pessoa e se ela se emocionou, se ela foi tocada por aquela arte, já valeu a pena meu trabalho. Então, eu acho que o que você perguntou mesmo... Eu perguntei se a música seria fundamental na formação da comunicação humana. Sim, sim. Eu acho que a gente se comunica imensamente através da música. Tanto do artista para com o público, como entre os músicos. É uma comunicação assim que é inexplicável em palavras. É uma comunicação que vai do sentimento, do coração, daquela emoção que você sente, que você partilha. Então, eu acho que a música é a comunicação, é uma comunicação sagrada, eu diria, sagrada, divina, e que une as pessoas de uma forma inexplicável, né? Eu acho que a música é uma forma fantástica de comunicação. E até vou falar um parêntese aqui rapidinho, de como eu trabalho muito com o público idoso, né? As pessoas da maturidade e tal, eu já me comuniquei através da música de formas muito lindas, assim, com pessoas que já estavam numa situação muito ruim, digamos assim, já fora da sua lucidez, né? Às vezes a pessoa já estava doente ou numa situação muito triste de saúde, né? E de repente a música faz a pessoa se renovar. Então eu já ouvi inúmeras vezes de pessoas que estavam num show ou que eu fui cantar num evento e tal, e falaram: nossa, eu vim aqui cheia de dores e de tristeza e hoje eu me renovei. Então eu já ouvi pessoas já bem idosas falando assim: nossa, eu me senti uma criança ouvindo o seu show, ouvindo suas músicas, eu voltei ao meu passado, eu lembrei de muita coisa. E às vezes até para gente que estava até com Alzheimer e tal, que não se comunicava mais, e de repente cantando o meu repertório, a pessoa começa a balbuciar, cantar junto, olha de um jeito diferente, ouve de um jeito diferente, fala, se comunica, emociona todo mundo que está do lado. Então eu acho que ela é uma comunicação assim que é uma coisa fabulosa. Então esse retorno que a gente tem do público, das pessoas que nos ouvem, é uma forma de comunicação que a gente vangloria, fica... É uma troca maravilhosa. Depois de fazer um show e depois que a gente ouve
comentários de pessoas que foram tocadas e que se emocionaram e que amaram e que se renovaram através da nossa comunicação, a gente vê que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, que é uma missão que a gente está cumprindo e alegrando as pessoas, emocionando as pessoas. Então, é para isso que eu vivo e trabalho. A Seresta te fez uma pessoa melhor, Roberto? Ah, muito, com certeza. Eu acho que eu não seria quem eu sou se não fosse a Seresta. Eu acho que a minha vida seria muito mais triste, menos significativa, se não fosse a Seresta, a música que eu faço. Eu vivi momentos lindos através da música que eu faço, da Seresta, de shows e do público, e de amizades e de apresentações. Me fez uma pessoa muito melhor e mais feliz. E eu acho que através da Seresta e da música do repertório que eu canto, eu acho que eu alegrei muita gente. Então eu pude proporcionar a momentos maravilhosos na vida de muitas pessoas. Então eu acho que sim, me fez uma pessoa melhor, me fez alegrar muita gente, ajudar muita gente no sentido emocional, psicológico e até de saúde. Então eu acho que sim, me fez uma pessoa muito melhor, e eu acho que minha vida seria muito menos linda, muito menos cheia de significado se não fosse a música, a Seresta que eu canto. Eu acho que a Seresta me deixou a minha vida muito mais bonita. Cara, você acredita que essa música, igual a gente falou que o programa inteiro, existe uma música que ela precariza a harmonia, a melodia e valoriza mais a parte rítmica, que é uma parte fundamental da música, mas é a cama, é a base dela. Em comparação com essa outra música, que ela já tem um apego harmônico, melódico maior, ou seja, já tem um trabalho musical ali em torno, realmente tem um conhecimento, quase que um idioma sendo traduzido ali. Essa música, você acha que ela se comunica com a alma, enquanto a outra se comunica apenas com o corpo? Eu acho que sim. Eu acho que, como eu disse, eu acho que a comunicação que eu exerço através da Seresta e da música que a gente trabalha e produz e canta, eu acho que ela fala mais à alma e ao coração, eu acho. Porque é o que eu disse, eu vivi momentos tão lindos me comunicando com as pessoas através da música, e eu acho que outros gêneros também devem se comunicar assim, com certeza. Mas eu não sei se a música que se faz hoje no mainstream, falando de novo, né, nessa bolha do algoritmo direcionado e tal, que a gente tanto comentou, eu acho que essas músicas mais empobrecidas intelectualmente, melodicamente, harmonicamente, eu acho que elas não se comunicam tanto com a alma, com o coração, como a Seresta. Isso eu acho que fazer alguém que já estava, digamos assim, desenganado pelo Alzheimer, por exemplo, e fazer essa pessoa voltar a cantar, a falar, a se comunicar, eu acho que é um privilégio da nossa Seresta aí. Acho que uma forma legal de traduzir também o que a gente quer falar com música empobrecida, porque às vezes pode parecer só que nós estamos pagando de intelectualzão aqui, e não é essa a intenção. Mas existe, primeiro, um fator técnico que demonstra que uma música tem mais complexidade musical dentro do que é conhecido ali como teoria dentro da música,
que é uma parte ali, digamos, mais avançada desse conhecimento musical, e uma outra que detém menos disso, e um fator que eu acho que é até mais importante do que tudo isso, porque no final das contas, às vezes você vai ouvir um reggae que tem 2 acordes ali e vai chorar lembrando da primeira vez que você ouviu ele quando ele era mais novo. É possível. Eu já toquei em festas que o pessoal ouvindo Legião Urbana, que você toca um disco inteiro do Legião Urbana com 4 acordes, e o pessoal chorando na frente. E eu acho que a questão que realmente traduz isso que a gente quer dizer seja uma música com menos princípio, uma música com menos valores e princípios morais mesmo, que a gente pode falar que são coisas que podem guiar a nossa vida para um lado mais positivo, mais alegre, mais feliz, mais calmo, que realmente nos ampare em coisas boas. E, cara, eu quero entrar aqui agora no finalzinho, na parte final, na verdade, da nossa conversa. A gente já passou de 1 hora aqui de conversa. E eu vou entrar em algumas perguntas que elas são um pouco mais casca grossa. E já emendando nessa fala de agora, eu queria te perguntar uma coisa. Digamos que você pode... Não estou dizendo que você gostaria de fazer isso que eu vou te perguntar. Mas se você pudesse mudar algo na cabeça das pessoas, o que é que você mudaria? Boa pergunta. Mas eu acho que não é só pagar de intelectualzão e tal. Eu acho que é só pedir, e essa já talvez seja a resposta para a sua pergunta, pedir para que as pessoas abram um pouco a cabeça, né? Para ouvir de tudo, ouvir outras coisas, ir além do óbvio musical, inclusive, né? Pedir para as pessoas, digamos assim, conhecer a história musical do Brasil, porque eu acho que uma coisa muito, muito interessante é que muita gente se estranha o fato de eu cantar músicas antigas brasileiras e tal, é que a concepção que eu tenho é que são músicas eternas. Então não deveria ser um estranhamento um jovem ouvir coisas da história do Brasil e cantar isso, e ouvir isso e cultivar isso. Deveria ser, aliás, público e notório, né? Se eu puder responder a sua pergunta, eu creio que as pessoas deviam conhecer mais o nosso passado musical, os nossos grandes compositores e grandes autores e grandes intérpretes, e todo esse legado musical que o Brasil tem, que são, na verdade, são mais de 100, para não falar um número mais exato, mas são mais de 100 gêneros musicais de música popular brasileira catalogados pelos musicólogos e pesquisadores. São mais de 100 gêneros musicais. E como é que você hoje vai ouvir só um ou dois? Então aí a gente chega então nós estamos vivendo na era de uma monocultura ou bicultura, sei lá, diante de um cenário que na verdade é muito diversificado. Então eu só pediria para as pessoas conhecerem mais esse nosso passado musical, essa diversidade musical brasileira, essa riqueza cultural que nós temos desde o século XIX, tantos gêneros, tanta gente passou, tanta coisa boa foi feita. Conhecer mesmo, a título de curiosidade, para depois definir o que você quer ouvir na sua playlist, no seu dia a dia, mas pelo menos conheça, né? Buscar esse conhecimento musical, eu acho que não é pagar de intelectualzão, é simplesmente sugerir que as pessoas tenham uma cabeça um pouco mais aberta musicalmente, isso vai fazer bem para elas, né? Porque conhecimento nunca é demais, ainda mais um conhecimento musical de repertório, né? Eu tenho aqui, por exemplo, você pode ver no meu fundo, um monte de discos de vinil, e cada um deles traz uma riqueza de repertório diversificado. Então, quanto mais você conhece, mais você acaba se aprofundando, tendo novas ideias. Inclusive, para o músico, quanto mais ele conhece de gêneros e cantores e estilos, ele vai ficando um músico mais experiente, mais sabido, né? Então é isso. E outra coisa que eu acho que eu queria destacar aqui
que tem a questão das letras também, né? Que a gente falou muito da harmonia, da melodia, do ritmo, mas eu costumo até brincar, né? Imagina um rapazinho chegando para uma moça hoje falando: tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, e na vida é preferida pelo beija-flor. Nossa, mas é muita palavra, né? É muita letra, é muito... E a música de Seresta, ela tem isso, são poemas, né? Os autores que escreviam eram escritores, eram poetas, então eles não economizavam em letras, né? E eu acho que hoje há uma economia muito grande, uma escassez, uma letra muito preguiçosa, né? Ai, ui, ui, Um refrão pegajoso, acabou, né? Você fica repetindo aquela palavra 1000 vezes e pronto, né? E aí você tem um empobrecimento das letras também, que, como eu falei para você, se você pega as letras até das músicas eletrônicas, ou que tocavam nas boates nos anos 80 e 90, são letras interessantíssimas, tem grandes sacadas nas letras, né? E hoje não, você pega uma palavrinha e fica repetindo aquele tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, e quer dizer, você empobrece também a letra, e eu acho que isso também é uma consequência do nosso desse esvaziamento intelectual, né? Esvaziamento de palavras, de letras, de músicas, é um esvaziamento lamentável. E o que eu queria mudar na cabeça das pessoas era isso, era que houvesse um interesse maior por toda a nossa música e a nossa história musical brasileira também. Aproveita a deixa para indicar alguns artistas aí que você acha interessante do pessoal pesquisar quando terminar de ouvir aqui este programa. Dos antigos ou da nova geração que continua produzindo? Não, do que você achar que é mais interessante, o seu top 5 aí dos que você acha que são mais relevantes dentro da Seresta. É o que eu falei, de repente, quando a gente fala dos antigos é uma coisa e tem um pessoal que tá, mas eu posso fazer os dois rapidamente. Para buscar historicamente, eu sugeriria conhecer o trabalho do Silvio Caldas, do Francisco Alves, conhecer também o trabalho do Noel Rosa, que já é numa linha do samba, né? Mas produziu um repertório maravilhoso e muito significativo, mesmo tendo vivido pouco. Ele escreveu mais de 200 músicas geniais. Aí nós temos Ari Barroso, e eu sugeriria também conhecer a obra musical do Orestes Barbosa, que para mim foi um dos maiores gênios da música brasileira. Aí a gente pode também começar a Pixinguinha, Cândido das Neves, vai sobrar, porque uma coisa puxa a outra, né? Se você começa a ouvir a obra desses artistas, você vai começar a chegar nos correlatos, né? Nos amigos deles. Agora, hoje, fazendo um trabalho muito bacana, que eu recomendo ouvir, curtir, procurar, nós temos aí, por exemplo, a Nina Wirth, que é uma cantora que eu acho de um quilate maravilhoso. Nós temos também o pessoal do Choro, que está fazendo um trabalho muito bonito musicalmente falando, né? Já aqui sem letra, mas musicalmente falando, por exemplo, indicaria o trabalho do Água de Vintém, que é um grupo muito bacana de choro e que são jovens produzindo um conteúdo belíssimo. E aí tem amigos meus que estão cantando aí, Márcio Gomes, Alexandre Ares, que estão fazendo um trabalho muito bonito de musicalmente falando em seus shows e tudo mais. E tem um pessoal muito bacana produzindo conteúdo bacana hoje em dia ainda, mas é preciso dar uma procurada. Tem uma outra, a Nani Medeiros também,
é da nova geração, tem um trabalho muito bonito cantado e de composição também. Tuco Pellegrino, não posso esquecer de falar. Tuco Pellegrino é um cara que faz samba hoje como se fizesse nos anos 30. Então o cara é um gênio, que eu considero o Tuco Pellegrino. Vale a pena ouvir também. E aí, quando você começar a ouvir esses artistas que eu falei, você vai acabar conhecendo outros que estão aí correlatos a eles, né? Mas eu indicaria esses, de chofre, assim, indicaria esses agora. Eu vou dar o meu melhor para deixar pelo menos uma música de cada um deles na descrição desse episódio aqui. E você falou agora há pouco sobre esse esvaziamento cultural. Roberto, o que é a ignorância? O que é a ignorância? Eu acho que a ignorância é saber que você sabe pouco e se contentar com isso. Digamos assim, falar, eu não entendo mesmo, eu sou burro mesmo, e se conformar. Eu acho que a ignorância é o conformismo de uma baixa intelectualidade. E a sabedoria? E você não vai nem buscar mudar isso, né? Quer dizer, não, eu não leio mesmo, não escuto mesmo, não sei nada disso mesmo. E aí você se conforma com aquele baixo nível intelectual. Eu acho que essa é a ignorância pior. Né? E a sabedoria, Roberto? A sabedoria seria o contrário, né? Eu acho que o sábio é aquele que está sempre aprendendo, estudando, buscando, se atualizando, lendo cada vez mais, ouvindo cada vez mais, procurando conhecimento o tempo todo. O sábio, ele nunca para de aprender, né? Então, acho que o sábio é aquele que está sempre buscando mais e mais conhecimento, até porque, como dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. Eu acho que o sábio é justamente o que percebe que ele é limitado intelectualmente, porque todos nós somos limitados intelectualmente, né? A gente chega até um momento e, né, é impossível saber tudo. Mas o sábio é aquele que, sim, é inconformado com o que ele sabe. Ele quer sempre aprender mais e buscar mais conhecimento. Eu acho que é o contrário. O ignorante é aquele que se conforma com o que ele já sabe e tá bom. E tá bom, chega. E o sábio é aquele que busca conhecer mais e mais, estudar mais, se aprofundar mais, ir além, né? O que é o medo? Medo? Essa pergunta é complicada. O que é o medo? Eu acho que o medo é justamente não... Deixa eu ver como que eu vou formular essa resposta. O que é o medo? Essa é braba. É difícil. Mas eu acho que o medo é justamente não querer, digamos assim, se arriscar em algo que você não conhece. Eu acho que é isso. Porque quando você tem medo de alguma coisa é que você provavelmente não a conhece, e aí você fica com aquele receio, com aquele medo, e às vezes esse medo precisa ser vencido. Então, eu acho que quanto mais você se aprofunda em alguma coisa ou conhece, você vai vencendo esse medo, né? Às vezes, então, o medo acho que é a falta de conhecimento também. Como faz para ser feliz, Roberto? Para ser feliz? Essa é fácil. É só fazer aquilo que você gosta. Faça aquilo que você gosta, ou no trabalho, ou nos momentos de lazer, e também esteja com pessoas que você goste, que gostem de você. Eu acho que se você buscar aquilo que você ama, você vai ter resultados mais próximos da felicidade. Que a felicidade não é um estado constante e eterno, né? Ela tem que ser o tempo todo alcançada. Já dizia o grande
poeta Vinícius de Moraes, que, aliás, foi um grande escritor de serestas também, compôs algumas serestas belíssimas. E o Vinícius de Moraes dizia: tristeza não tem fim, felicidade sim. Que é uma frase simples, mas eu acho que diz muita coisa. A busca da felicidade é sempre buscar aquilo que você ama e estar com aquilo e com aqueles que você ama. Então, ser feliz é estar sempre amando. Como é que você gostaria de morrer, meu querido? Ah, certamente. Essa aí é fácil. Eu queria morrer no palco. Para mim seria a morte mais divinal, assim. Encerrando um show, ou no ápice de um show, terminando uma música e depois de ter feito um trabalho muito bonito, pronto, morri. Eu acho que vai ser Seria o missão cumprida. encerramento da obra, né? Eu queria morrer no palco mesmo. Para mim seria a morte mais incrível. E agora... De preferência no fim do show, né? Pelo menos deixa eu terminar. Se for no meio, é sacanagem, né? O último show, né? Às vezes o Ivan Cury, que era um artista genial brasileiro, ele falava que o artista tinha que saber também a hora de terminar o show. Ele falava assim, o Ivan Cury era um gênio da música e da cultura brasileira. E ele falava assim, que quando chegava no ápice e o público estava de pé aplaudindo, não sei o quê, ele parava o show, ele acabava. Pro resto não cansar, né? Então, às vezes é isso, às vezes você chega naquele ápice e você faz a melhor música do seu show e todo mundo, pronto, ali teria que ser o fim de tudo, né? Então não precisa ser também no fim do show, mas pelo menos no fim da melhor música do show. E nós falamos sobre o fim, e agora eu vou fazer a minha última pergunta aqui para você, que é sobre a jornada. O que é a vida? Eu vou agora, o que é a vida? Essa pergunta é maravilhosa, e eu vou emprestar uma frase do grande Guimarães Rosa, gênio Guimarães Rosa, que ele disse o seguinte: viver é um rasgar-se e remendar-se. Eu acho que a vida é isso. A vida é rasgar-se e remendar-se, ou como dizia outro gênio, Paulo Vanzolini, né? Viver é sempre reconhecer a queda e depois dar a volta por cima. Então, acho que o viver é sempre um ciclo de queda e subida, né? Eu acho que essa é a vida. Meu querido, muitíssimo obrigado por essa conversa. Bom, pelo menos para mim foi incrível. A gente tocou em vários assuntos muito interessantes, assuntos que eu realmente estava muito ansioso para conversar aqui. Eu conversei com muitos atletas, eu conversei com muitos atletas. Você foi a segunda Legal. pessoa que veio aqui que não era um atleta. Eu conversei com o Rafael Fratini também, que é um pintor, filósofo, ilustrador, enfim. Ele é um artista também e... Cara, tem sido muito interessante essas conversas aqui. É sempre muito bom quando alguém aceita o meu convite e a gente pode bater um papo aqui. E agora eu queria te pedir 3 coisas. Primeiro, eu quero pedir para você dar um recado final aqui para o nosso público de O Procrastinador. Um recado final, e eu queria pedir para você fazer um jabá aí das suas redes sociais, falar aí as suas redes sociais pro pessoal. Eu vou deixar na descrição também, mas eu queria que você falasse. E eu queria que você desse uma palhinha de alguma música que você acha que é interessante aqui pra gente encerrar esse programa. Tá bom. O meu recado é justamente esse. Queria convidar os seus seguidores aí a seguir o nosso trabalho, conhecer aí um pouco da Seresta através do Roberto Seresteiro O Roberto e Forasteiro. seguir a gente nas redes. O Forasteiro, né? É boa essa também. @ Roberto Seresteiro e no Facebook, Spotify, tudo você procura Roberto Seresteiro e você vai encontrar o nosso trabalho aí. E conhecer, curtir, ouvir, e eu acho que daí depois, se gostar ou não, já é outra coisa, mas pelo menos dá a chance de conhecer o nosso trabalho através das redes sociais. Ficarei muito grato
E agradeço aos seus seguidores aí que façam esse... Que às vezes também... Hoje acho que a internet, como você falou, da Blue, está trazendo alguns seguidores preguiçosos também, né? Que eles veem alguma coisa marcada, divulgada e tal. Ó, siga fulano, siga ciclano, siga o nosso trabalho. E o cara não vai seguir. Tem isso também, né? Então, deem essa chance, né? De dar uma... conhecer o nosso trabalho, né? E vai lá, depois entra naquele IGTV lá, que hoje em dia que é praticamente uma playlist, né? A gente põe um monte de música, de show ali, de trabalhos musicais. Eu acho que hoje a vantagem da internet para o bem seria isso, de a gente, na rede social, você tem uma espécie de um canal próprio, né? De ter uma televisãozinha própria. Você coloca ali seu conteúdo, suas músicas, seus vídeos e tal. Então, para o artista é muito legal isso. Só que, como a gente comentou aqui, tem que chegar às pessoas. Então, convido a todos vocês a nos seguirem, conhecer o nosso trabalho. Ficarei muito feliz dos procrastinadores nos seguirem e nos ouvirem. Ficarei muito feliz. Mas, você pediu uma palhinha? Como você é de Minas, tem algumas músicas do repertório folclórico brasileiro que eu queria cantar, pelo menos uma aqui, que é uma música do folclore mineiro e que a gente canta às vezes nos shows, né? Que é o Peixe Vivo, que é: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? E aí tem aquele trecho que fala assim: zum, 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 lá no meio do mar, o meu barco é veleiro, não para de navegar. O nonô é o timoneiro. Como pode Juscelino se esquecer de Diamantina? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Muito bom, beleza, cara. Garoto. Muito bom. Cara, muitíssimo obrigado de coração por ter participado aqui. Foi muito legal mesmo. Fico muito feliz que eu entrevistei 2 membros da mesma família aqui. Vocês têm um sobrenome muito legal. Eu acho o sobrenome de vocês muito chique, de verdade. Não tô de puxação de saco, mas eu acho o sobrenome Man muito maneiro. Eu realmente gostei muito de conversar com a sua irmã. O pessoal gostou muito do programa com ela. E eu espero que eles vão gostar muito desse também. Eu, no início da carreira, usava esse nome Man como artístico, né? Então, Roberto Man, Roberto... E aí também causou umas confusões aí, porque às vezes o pessoal falava Roberto Man, Roberto Marrão, e aí não sabia como escrever, dava muito problema. Aí, por força do destino mesmo, em São Paulo, sobretudo, que eu ia fazer shows, e aí o pessoal falava, Roberto Man, quem é esse? Ah, aquele que é seresteiro. Aí virou Roberto Seresteiro. Virou uma referência, né? Mas o Roberto Man eu gosto muito do sobrenome também. E uso às vezes ainda. Mas artisticamente o Seresteiro acabou suplantando. Os melhores nomes são aqueles que pegam sem a gente nem perceber, né? E traduz muito, cara. Traduz muito. Foi espontaneamente. Pois é, e pessoal, você que chegou até aqui no finalzinho deste programa, eu vou deixar um dossiê completo aí, tanto do Roberto quanto da Seresta. Eu vou deixar um cado de coisa aqui na descrição deste episódio, então faz aí um esforcinho para clicar aqui na descrição. Se você já chegou até aqui, você já ouviu mais de 1 hora de conversa, não custa nada você clicar aí na descrição, ouvir uma música ou 2, conhecer o trabalho do Roberto, conhecer o que é a Seresta e entender
por que a gente teve esse papo e essas coisas malucas aí que a gente fala, que às vezes parece que a gente tá falando de uma música que é distante de você, mas você vai ouvir e vai descobrir que às vezes ela é mais próxima do que você imagina, às vezes ela sempre esteve aí do seu lado, como essa música que ele acabou de cantar, uma música que eu tenho certeza que a grande maioria que já ouviu, já conhece. Então dá uma forcinha, clica aí, conhece o trabalho dele, conhece porque vai valer a pena e eu tenho certeza que você não vai perder nada aumentando o seu repertório musical. E é uma coisa que eu sempre digo, criatividade é muito influenciada quando a gente amplia os nossos horizontes. E ampliar os nossos horizontes, às vezes, pode ser lendo um livro diferente, vendo um filme que a gente não veria, ouvindo uma música que a gente não ouviria, porque tudo isso vai se somando como arquivos dentro da mente e por um processo de combinatividade, que é o que a criatividade é. A criatividade nada mais é do que pegar duas coisas que são de universos totalmente separados e unir elas e fazer elas virarem uma coisa nova. Então, dá esse confere aí. Vai ter um monte de coisa bacana pra vocês na descrição. É bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio. Eu vou dar um espacinho. Eu queria fazer um adendo, posso? À vontade. Um adendo só, que eu indiquei alguns trabalhos de artistas muito bons que fazem hoje uma música de altíssima qualidade brasileira e produzem e tocam, e eu queria citar mais dois. O Alessandro Penese, que tem um trabalho maravilhoso de música instrumental, grande violonista brasileiro que vale a pena, se você gosta de violão, de música brasileira instrumental, e ele também acompanha seresta, acompanha samba, Alessandro Penese. E o Danilo Brito, que é um bandolinista fabuloso, os dois conhecidos internacionalmente, e eu acho que se você colocar aí para ouvir na sua playlist, você vai amar também. Alessandro Penese e Danilo Brito, também recomendo. Dois grandes músicos brasileiros. E se você precisar de indicação de algum músico aí que você queira bater um papo, fala comigo. Com certeza. E eu acho que todo mundo tá precisando conversar online, faz bem a gente bater um papo, divulgar nosso trabalho e conversar online musicalmente, falando, é muito legal também. E agrega muito... Muito obrigado, quero só agradecer. Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer demais pela sua presença e vai ser de uma ajuda muito grande você indicar. Você veio aqui por indicação, eu pedi à sua irmã algumas indicações e na hora ela falou, olha, pela conversa que a gente teve, eu acho que você deveria conversar com meu irmão, que vai ser muito interessante, acho que você vai gostar. É uma figura diferente. Aí quando ela falou da seresta, eu já falei, pô, interessante. Então isso agrega demais tanto para o cenário de podcast como todo, quanto para o meu conteúdo aqui. Eu tenho mais acesso a atletas, é mais fácil para mim chegar até os atletas, porque é muito da minha bolha, a gente falou muito de bolha aqui, é muito da minha bolha essa coisa do esporte, então eu acabo conhecendo eles com mais facilidade. E é muito interessante, de fato, conversar com pessoas que fogem um pouco dessa bolha e conseguem fazer com que eu adentre na bolha deles e assim juntos a gente adentre nas bolhas de todas as pessoas que estão ouvindo este programa. Então, pessoal, segue o trabalho do Roberto lá, segue também @o.procrastinador lá no Instagram, segue facebook.com/oprocrastinador lá no Facebook e medium.com/procrastinador, que é onde eu escrevo quase que todo dia. Tem um tempinho que eu não escrevo lá, eu sei que eu tô devendo, mas já tem muito conteúdo bacana lá para vocês. Se você gosta de leitura, tem algumas reflexões muito interessantes lá. youtube.com/oprocrastinador, tem o podcast que sai lá toda segunda-feira e vídeos que saem lá toda sexta-feira também. Esses vídeos não saem no formato de podcast, é exclusivo para o canal do YouTube, então se inscreve lá também. E todos esses links e todas essas informações abundantes que a gente falou, foi um programa recheado de indicações culturais, vão estar todos aqui na descrição. Eu sou Pacheco, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigado, senhoras e senhores.